Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam aproveitando o evento. Provavelmente já estão um pouco cansadinhos, então por isso a gente veio aqui só para dar umas dicas de como você deve chutar agora no exame de primeira fase. Mais cedo eu falava com o professor Juliano e nós combinamos que eu voltava para dar essas dicas de como você fazer chute. A primeira dica que a gente vai te dar é em relação a você excluir entre aquelas duas alternativas que você está em dúvida, palavras ou expressões que são muito restritivas, como por exemplo, nenhuma, sempre, jamais, apenas, nunca sai dessa alternativa, porque provavelmente não é essa que está correta. Normalmente o aluno fica em dúvida entre duas, porque se você está em dúvida entre quatro, você precisa reler o enunciado. Uma segunda dica que eu vou te dar é para você fugir daquelas alternativas que restringem demais o exercício do direito daquela pessoa que é alvo do tema da questão de primeira fase. Como o enunciado é muito alongado, vamos fazer fazendo? Vamos treinar isso olhando para a prova. Eu vou tratar de duas matérias e disciplinas da prova do exame 43. A primeira que eu vou tratar é ética profissional e a outra que eu vou tratar é direito civil. Ética profissional porque é extremamente importante para nós, né? É interessante que você consiga gabaritar inclusive às 8. E direito civil porque é a matéria do chefe aí, chata pra caramba, mas a gente tem que fazer só para ver se dá certo aí a nossa técnica de chute, porque eu sou péssima em direito civil, mas vocês vão ver como funciona a técnica de chute, tá? Então eu vou começar por ética, questão número 4, que caiu no exame de número 43. Vou ler aqui. Roberto, advogado criminalista, foi contratado para promover a defesa de Juvenal, gestor público acusado da prática de corrupção passiva, peculato e lavagem ou ocultação de valores. No decorrer do processo criminal foi decretado pelo juiz o bloqueio universal do patrimônio de Juvenal. Visando ao ressarcimento do suposto dano causado ao erário, o que inviabilizou o adimplemento dos honorários contratuais devidos a Roberto e o reembolso de gastos com a defesa. Então, supondo que eu não soubesse absolutamente nada sobre o tema. Vamos lá. Ele fala assim: Roberto terá direito à liberação de até 20% dos bens bloqueados para fins de recebimento de honorários e o reembolso de gastos com a defesa. Essa foi a letra A. Letra B. Roberto deverá solicitar nos próprios autos da ação penal a liberação de até 20% dos bens bloqueados, exclusivamente, olha uma palavra aqui, restritiva, exclusivamente para o reembolso de gastos e despesa. Ou seja, somente para, exclusivamente. É uma palavra meio restritiva aqui, né? Em virtude, letra C, da supremacia do interesse público, Roberto não faz jus à liberação de qualquer valor. Sabe quando ele fala assim, ele não faz jus, ele não tem direito, à liberação de nenhum valor tornado indisponível, até que sobrevenha uma eventual decisão que promovendo o desbloqueio do patrimônio de Juvenal. Olha, exclusivamente, não fará jus a nada. Olha como são expressões muito restritivas, né? Em virtude, letra D, em virtude do caráter alimentar dos honorários advocatícios, caso apresente o respectivo contrato nos autos, Roberto fará jus à liberação dos bens bloqueados até a completa satisfação da verba contratada, ainda que isso implique o esvaziamento do bloqueio judicial. Veja que ele coloca a possibilidade da liberação do valor, mas muito atrelado a um esvaziamento quase que absoluto ali do bloqueio judicial. E ele fala, né, olha, dos bens bloqueados até a completa satisfação, quer dizer, tem que esperar tudo isso até a completa satisfação. Olha como a gente tem informações nessas três alternativas muito restritivas. E veja como é mais equilibrada a letra A, que é a alternativa correta desta questão. Olha como ela é mais equilibrada. Roberto terá direito à liberação de até 20% dos bens bloqueados para fins de recebimento de honorários e o reembolso de gastos com a defesa. Veja como a gente tem aqui uma alternativa muito mais equilibrada e menos restritiva. Aliás, ela coloca um equilíbrio importante. Porque olha que interessante, né? Entre as letras A e B, porque você pode ter memorizado os 20%, veja como a letra B é diferente da letra A. Na letra B, lógico, né? Roberto deverá solicitar nos próprios autos da ação penal a liberação de até 20% dos bens bloqueados, exclusivamente para o reembolso de gastos com a defesa. Veja
que na letra A ele fala: Roberto terá direito à liberação de até 20% dos bens bloqueados para fins de recebimento de honorário e o reembolso dos gastos com a defesa. Então, olha que interessante, né? Ele fala recebimento do honorário, que é o que se precisa, né? E aí o reembolso de gastos com a defesa. Veja que ela é maior, mais ampla, mais equilibrada e muito menos restritiva. Nesta prova, a alternativa correta aqui realmente era a alternativa que tinha a letra A, né? Ali no gabarito da prova tipo 1 branca. Aí a gente vai para a questão de número 44. A questão 44 é uma questão de direito civil. Olha só como essa questão é bem importante e interessante a gente olhar para esse contexto aqui, ó. Carlos e Mário possuem união estável. Acho que eu vou até deixar um pouquinho maior para vocês poderem enxergar aqui, ó, até melhor, ó. Carlos e Mário possuem união estável homoafetiva há mais de 15 anos. Ambos trabalham como médicos, o que ele está falando para a gente aqui, ó? Em prestigiado hospital e contam com uma vida estável e harmônica. Ele está dizendo para nós que existe uma união estável, uma afetiva, e que as pessoas têm determinada condição, uma condição de vida boa, né? Uma boa condição de vida. O casal, e que tem uma harmonia. O casal, em comum acordo, deseja adotar uma criança. Ele está trazendo um equilíbrio financeiro, um equilíbrio aqui para os dois, né? Um equilíbrio, inclusive, em relação ao relacionamento deles. Deseja adotar uma criança e lhe fornecer todos os direitos que uma pessoa deve ter, tais como educação, saúde e lazer. Para concretizar esse sonho, Carlos e Mário procuram você, como advogado ou advogada, para que lhes preste assessoria jurídica adequada envolvendo o processo de adoção. Carlos e Mário não poderão realizar adoção conjunta. Letra A, sendo-lhes assegurado, entretanto, que adotem individualmente. Veja como ela restringiu completamente a possibilidade do casal realizar adoção, mesmo tendo eles uma relação equilibrada, afetiva e tendo condições materiais para prover a saúde, a educação e dar assistência a essa criança. Ela excluiu a possibilidade. Carlos e Mário, na letra B, podem adotar. Entretanto, não terão preferência na lista de adotantes, pois um casal com relacionamento heteroafetivo terá prioridade. Ela fez a mesma coisa que a letra B. Ela restringiu, ela tirou, ela simplesmente excluiu a possibilidade do casal, mais uma vez, no casal homoafetivo, dizendo que somente o heteroafetivo teria uma predileção, uma preferência na lista. Letra C, excluiu completamente. Letra C, Carlos e Mário podem adotar, mas precisam definir previamente sobre a guarda da criança e eventual um regime de visitas para a hipótese de um eventual término dessa união. É como se você quisesse partilhar a herança de quem está vivo, né? É mais ou menos isso que a letra C fala. Veja como é irrazoável a letra A e a letra B, que muito provavelmente você vai excluir. De repente você fica assim olhando para a letra C e fica pensando, será que dá? Mas veja só, como é que a gente vai pensar no divórcio, na separação, ou então no término, né, de uma determinada sociedade conjugal, sem que a gente esteja relacionado com essa situação nesse momento? Veja que em relação à sociedade conjugal, não se mistura a adoção da criança. Veja que a letra C, ela foge da temática do tema principal. Essa é uma próxima dica. Quando o examinador foge da temática, ele está falando aqui do desfazimento de uma união. Ele não focou para a adoção. Quando ele foge da temática, fuja você também da alternativa. E a letra D, que é a correta, diz assim: Carlos e Mário podem realizar adoção conjunta, pois, de acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, é indispensável que sejam casados civilmente ou então mantenham uma união estável, comprovada a estabilidade da família. Olha que interessante. Veja que ele quer que você assinale essa alternativa porque ele fala da estabilidade. Ele fala que essa união estável, ela acontece há mais de 15 anos. Veja que eles trabalham como médicos em um prestigiado hospital, têm uma vida estável e harmônica. E em comum, eles desejam realizar a adoção de uma criança,
Nenhuma das alternativas fala sobre isso. Lembre então que você foge daquilo quando ele foge da temática, foge da alternativa porque ele fugiu do tema. Deseja adotar uma criança, esse casal, em comum acordo, e fornecer tudo que uma pessoa precisa ter, como, por exemplo, educação, saúde e lazer. Então, por isso, veja, ele foge da temática na letra C, na letra A e na letra B, simplesmente ele exclui a possibilidade desse casal realizar a adoção. Então, fique sempre esperto em relação a esse tipo de pergunta. Excluiu demais o direito, restringiu demais o direito e colocou palavras, expressões que não se adequam ao enunciado, fuja daquela questão, daquela alternativa, porque provavelmente ela está incorreta. Espero que vocês tenham gostado das dicas e estejam aproveitando a nossa revisão de última hora. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até mais. Obrigada.